Aqui estamos para mais um Sofá Cinemac, em que comentamos ano a ano os Oscars de melhor filme. E hoje vamos para o ano de 1994, Oscar 66, e comigo ela, você já sabe, né? Melissa, tudo bem? Tudo ótimo. Filmes muito bons. Olha só, Tem a semana coisa... passada tu disse que tinha um filme ruim, essa semana tá tranquilo. Essa semana não tem filme ruim, hein? Esse ano, no caso. Não tem filme ruim, só tem filme bom. Que bom. Assim, todos os filmes são bons, né? Na verdade. Uns mais que os outros, só isso. São todos Pro iguais, meu mas gosto. uns são mais iguais que os outros, como diria o Exato. poeta É, isso aí. Humberto Gessinger, sei lá se foi ele, mas... E esse Oscar, então, 1994, o Brasil estava aí às vias de jogar numa Copa do Mundo, mas também às vias de perder um grande ícone, né, da história do esporte brasileiro. O Oscar ele aconteceu dia 21 de março de 1994, uma segunda-feira, lá no Dorothy Chandler Pavilion, né? E aí, em maio, falece o Ayrton Senna, e lá em julho, né, a seleção brasileira conquista o tetracampeonato. Exatamente. Esse ano eu lembro por causa exatamente desses dois eventos. Um ruim e um muito bom, né? E tinha discussões também do plano real, de outras coisas, né? Então, mas isso é interessante porque, como em 94 os jogos da Copa do Mundo foram nos Estados Unidos, isso também mostra, né, que os olhares também estavam voltados para aquele país em relação à preparação da Copa do Mundo. E antes teve Oscar, né? O Oscar que já era transmitido. Esse ano eu não lembro se foi na SBT ou se foi na Globo, né? Enfim, eu não fiz essa pesquisa, né, para saber em que emissora, né, foi transmitido, mas certamente, independente da emissora, foi o Rubens Eval Filho, era o comentarista, o saudoso Rubens Eval Filho, né? E nesse Oscar aqui, então, 5 indicados e filmes que têm também um pezinho aí nas questões da história, né? Então a gente vai começar por aquele que conquistou o Oscar e talvez seja o filme mais conhecido, né, por parte do público, né, que é A Lista de Schindler. Aqui está o Blu-ray, né, edição de 20 anos de aniversário, já está fazendo 30 agora, né? Então, é uma edição dupla do Blu-ray, né? Bela edição. E eu, antes do Blu-ray, eu tinha o DVD, que está aqui também, edição, né, especial. Eu também não me desfiz desse aqui, porque eu gosto muito da luva, né, e todo preto, assim, ele tem uma estética bacana, né, e também é duplo, muitos extras. E como eu não fazia história nessa época que o filme saiu, fui fazer depois, e na época eu comprei as edições, evidente que comprei também pensando um pouco, né, em pesquisar as questões de cinema, história, né, as representações da Segunda Guerra, enfim, né. Tenho também o CD com a trilha sonora, que comprei em Porto Alegre não faz muito tempo, né, encontrei lá num Achados, né, de um sebo, né, devo ter pago R$2, tá aqui Imagina. o preço, ó. R$2, tá? Mídia física. Original, né? E também o livro, né? Que eu não li, né? Mas que pretendo ler porque é um tema que eu gosto de estudar, de entender melhor, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas o livro foi escrito pelo Thomas Keneally, né? E saiu pela editora Record. Bonita essa edição, né? Bonita edição, né? As páginas amarelas aqui do lado, amareladas, né? E muito bonita, boa diagramação também, né? O que é importante, né? Quando a gente pega um livro como esse e, claro que a gente já sabe como é que a gente tomou contato da história pelo filme primeiramente, pela sua trilha sonora e depois a gente vai para o material base, né? Que é o livro, né? Melissa, você gosta de A Lista de Schindler?
É um filme impactante, assim, né? Não, Eu nem pela- contei, pelo nem falei, eu assu- nem nem falei o falou a argumento, né? sinopse, Porque eu acho que todo mundo já viu, né? É, eu Mas acho vou que falar porque pode ser que alguém esteja vendo e não tenha ainda assistido, né? Então, ó, Oskar Schindler, empresário alemão, nazista e oportunista de guerra, acaba salvando mais de 1.000 judeus ao empregá-los em sua fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. O filme tem o Liam Neeson, o Ben Kingsley e o Ralph Fiennes nos papéis centrais. Ganhou 7 Oscars, incluindo filme e direção, é claro, né? Primeira vitória do eu Steven ia te Spielberg. perguntar, o livro, o filme é baseado no livro? Isso. O O filme é livro veio baseado... primeiro? O livro veio primeiro, e é material base, e aí foi feito na adaptação. Sim. O filme, eu acho muito bonito o filme, independente do assunto, porque o assunto é Por que é bonito? bonito assim, as cenas, a fotografia, o preto e branco. Ah, isso. É isso que eu acho bonito. Isso que dá o drama no filme, eu acho, na minha opinião. E só que eu ainda E tem um momento que aparece um marco vermelho no filme. é tudo bem orquestrado, assim, vamos dizer. Uhum. Mesmo o assunto sendo tão pesado. Mas eu ainda fico na dúvida, porque como é história baseada em fatos, sobre realmente se o Oscar era uma pessoa boa ou não. Se ele fez aquilo pelas pessoas, pelos judeus, ou ele fez aquilo para se promover, para ganhar dinheiro. Então eu fiquei meio assim, mas independente disso, o filme é lindíssimo. E é uma discussão que é válida, né? Justamente porque estamos falando aqui de um nazista, né? Então isso é importante, né? Um nazista que, enfim, tinha uma fábrica e nessa fábrica ele explorava também, né, os judeus. Só que, por outro lado, né, ele procura também ter um sentido de bom senso quando, né, passa a entender o procedimento do status quo, né, do que estava sendo feito com os judeus. Não que isso, pelo menos o filme mostra dessa forma, né? Claro que nós não investigamos a fundo a história do Oskar Schindler, mas eu sei que ele é um personagem extremamente polêmico, é delicado falar dessas questões. Mas no filme ele é um herói, né? No filme ele é um herói, aí que tá, né? A imagem de herói, inclusive o final do filme. Eu enxerguei ele como herói no filme, só que eu fiquei com as minhas dúvidas em relação, porque ele era um alemão nazista. Então, como que um alemão nazista foi salvar os judeus, sendo que os alemães estavam aniquilando os judeus? Porque aí que está, né? Tem uma questão de culpabilidade disso também, né? Ele pode não ser lá o executor, né, o cara que está operando a câmara de gás, mas enfim, ele está sustentando esse tipo de regime, né? Então, são coisas muito delicadas, assim, quando a gente trata desses assuntos, é claro, são temas fortes e tal. O Steven Spielberg é judeu, né? Esse é um outro ponto também. A boa parte da Hollywood trata das questões judeus. Hollywood foi construída por judeus, de certa forma. Então, isso tudo, né, são marcos que vão aparecer em premiações como o Oscar e vai aparecer em outros filmes também, né? Alguns que já ganharam o Oscar e outros que vão ganhar futuramente também relacionado a isso, né? Mas, polêmicas à parte, eu acho que de fato, né, é um filme bem dirigido pelo Spielberg. Aqui eu acho que ele encontra assim, um tom. Tudo bem que eu também não gosto muito dessa imagem do herói, Oskar Schindler. Eu não sou muito dessa. Acho que daria para fazer um filme sobre ele, mas sem carregar tanto nisso. E ainda mais aquele final, né? O final é. Eu diria assim, o final é constrangedor, assim, né? Para quem. Enfim, né? Mas tudo bem, né? Parece que você levou o drama à categoria máxima, né? E a trilha sonora é muito boa, né? A trilha sonora ali é o John Williams, né? Então ele faz muito bem isso, né? Ele manipula tuas sensações, teus sentimentos. Total. E manipula bem, né? Eu acho que é aí que tá, né? Tem filmes que conseguem fazer isso pela trilha sonora e esse alia a trilha sonora ao que tu tá vendo, né? Então é perfeito. Mas, né, tem essas outras questões aí. Por exemplo, o personagem do Ralph Fiennes, né, que é o nazista ruim. E aí que tá. É o nazista que
tá lá tomando café, daí ele pega o rifle dele, mira num aleatório e atira e mata, né? Café da manhã. Então ele faz isso algumas vezes no filme, né? Eu acho que para mim todos os nazistas são ruins, não tem essa história de nazista bom, né? Mas o filme leva a tu entender assim, não, tem vários tipos de nazista. Tem um nazista legal que salvou lá muitos judeus, e o filme salienta bem isso e tal, né? E tem o nazista, né? Porque no filme ele salva todas aquelas pessoas. Mas até que ponto, assim, né? Foi feito inclusive uma tentativa de salvar o máximo possível, né? O Ben Kingsley, que faz o contador, né, dele ali, ele ajuda bem nesse ponto. E eu acho que é um personagem interessante do Ben Kingsley, porque ele questiona muitas vezes isso, né? Essas questões, algumas atitudes e tal, né? Mas é um filme que merece ser visto também para gerar o debate e a reflexão sobre o tema, né? Eu acho que as questões aí do Holocausto, elas são importantes para serem refletidas, até porque a gente está falando aqui do Holocausto na Segunda Guerra, né, o genocídio contra judeus, comunistas, né, homossexuais, ciganos, né, não foram apenas os judeus. É claro, o foco aqui são os judeus, né, mas o Holocausto envolve outras etnias e grupos, né? Então, esse aqui aborda isso, né? E a gente hoje vive também um ambiente muito ligado a tipos de genocídio, aí perpetrado, vejam só, né, por Israel, né? Então, eu acho que é um filme interessante de ser visto também por isso, né? Para que se reflita, para que se pense o que se fez, né? E não só se pensar o que se fez, né? Mas o que está se fazendo hoje. Porque não adianta daqui a 50 anos, daí fazem um filme sobre os horrores que fizeram em Gaza, por exemplo. Então eu acho que os filmes vão mostrando e fazendo com que a gente reflita e tente mudar, e parece que nada muda. Só muda o foco, muda daqui para ali e continua acontecendo a mesma coisa, um absurdo atrás de outro. Então, sabe? Claro que eu vejo também, né, Melissa, uma urgência do presente, né? A gente já tem um filme, o No Other Land, né, que é o documentário que a gente assistiu, ganhou o Oscar, filme palestino e tal, né? É um documentário presente, né? Então, assim, tem muito isso também hoje, na sociedade de hoje, né? Parece que é o tempo real que tem que ser mostrado. E às vezes é necessário também um certo distanciamento de tempo para que se reflita sobre isso, ainda mais se tratando de questões de história, né? Então, tem a urgência, mas ao mesmo tempo tem essa necessidade, né, de refletir bem, né, e pensar e, claro, né, torcer para que não se repita, mesmo que vá se repetir como se repete, né? Mas é um bom filme, né? Assim, vamos dizer assim, é um bom filme. Eu acho que para mim não é o melhor filme do Steven Spielberg, né? Tem outros muito melhores. Inclusive tem outro que também tematiza questões do Estado de Israel, que é o Munique, né, que a gente vai falar mais adiante, que também foi indicado ao Oscar. Mas enfim, assim, eu acho que é um filme que ele tem muito conteúdo para ser discutido e pensado, né? Então eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. E dá pra ver, tem que alugar daí, Prime e Apple TV. Pagar um extra. Uma quantia extra aí pro Prime. Melhor assistir na mídia física. Mídia física tem DVD. Eu lembro que eu vi em VHS a primeira vez. Era um VHS duplo. Não, as locadoras aqui em Santa Maria todas já fecharam, né? Locadoras de DVD agora, no caso. Não existe mais, né? Tem a Sesma, que tem ainda né, alguns filmes, né? Eu não sei se em outros bairros tem. No centro sim. não tem mais nenhum, né? Tirando a Sesma, não tem mais nenhum, né? Era muito mais interessante. Era divertido. Né? Era. Bom, o filme Sequente não tem nada a ver com Segunda Guerra, né? Que é um suspense policial, que é O Fugitivo, com Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Esse é naquele formato, né? Snapcase. Aqui, Snapcase. Eu achei legal que tem até umas coisas de garantia, né? Que eles colocavam aqui, né? Comprovante de compra. Aí tem o número do comprovante de compra aqui, ó, na lombada interna, né?
São outros tempos, né, de DVDs, né? Enfim. Mas esse filme traz a seguinte história, né? Dr. Richard Kimball foge da prisão após ser condenado injustamente pelo assassinato da esposa, enquanto tenta provar sua inocência e escapar do implacável agente federal vivido por Tommy Lee Jones, que conquistou o Oscar de ator coadjuvante nesse filme dirigido por Andrew Davis, The Fugitive. Gosta? Gosto. Esse filme é filme Sessão da Tarde pra mim. Eu assisti, acho que já tinha assistido ele em alguma sessão da tarde da vida e assisti de novo contigo. E eu gosto do Harrison Ford, eu gosto do tipo de filme policial, fuga, e essa coisa dele... porque assim, quando ele foi preso por ter matado a esposa... ele conseguiu fugir porque aconteceu um acidente lá com o ônibus que estava levando ele pra cadeia, né? Aquelas ideias de transferência, né? E aí esse filme me lembra um pouco ele, o Harrison Ford, como Indiana Jones, porque tá sempre correndo pra um lado e pro outro. Mas essa coisa dessa ação, assim, eu acho legal, gostei, assim, por causa disso. Por causa da ação do filme dele tentar provar a inocência enquanto foge, porque, né? Ele não tinha em quem confiar muito. Sabe aquela coisa de tu parar num caminho, tentar ligar pra alguém, e esse alguém tá lá grampeado e não poder te ajudar, né? Então é aquela tensão o filme inteiro pra ver se ele vai conseguir provar a inocência dele, né? Porque justamente ele é condenado, né? Mas naquela parte que matam a esposa dele, ele tem um confronto com o assassino, Sim. né? Então a gente sabe que ele não é o assassino. Uhum. Mas todas as provas levam a crer que... Sim, é só o espectador que sabe porque viu, né? Mas o resto das pessoas não sabe. Então fica aquela coisa o filme inteiro, eles em busca do assassino. E tem sequências muito boas de perseguição, ação, né? Inclusive, anos mais tarde, o próprio Andrew Davis dirigiu um outro filme chamado U.S. Marshals, que é uma espécie de sequência sem o Harrison Ford, mas com o Tommy Lee Jones vivendo o policial. Né? Então é uma sequência assim que também pode ser vista, né? Mas esse aqui, de fato, ele é um grande thriller e um suspense, né? Assim, porque aquelas sequências, né, nos túneis lá, que ele tá fugindo, sim, né? E sim. é sensacional aquilo. Eu gosto bastante. É um filme bom de ver, assim. Não tem nada que impeça, assim, por exemplo, pra toda a família assistir. Por mais que tenha o assassinato, eu acho que dá pra todo mundo ver. Porque é uma ação pra olhar de tarde em casa, assim. Achei bom. Tu prefere o Harrison Ford no Fugitivo ou no Indiana Jones? Indiana Jones. Eu também prefiro Indiana Jones. Mas o Indiana Jones ou o Han Solo do Star Wars? Indiana Jones. Tu não, né? Eu já não sei. Daí aqui tá o pessoal do Star Wars ali pra não me deixar mentir. Eu tô sendo aqui, ó, controlado pelo trio aqui que tá aqui atrás. Mas tá aí, né? Andrew Davis dirigindo o Fugitivo. O Harrison Ford. Tem aquela sequência que ele pula lá da... eu tô olhando algumas imagens aqui, né? E é sensacional. O filme também tem o Joey Pantoliano, né? No elenco. E eu acho que, assim, que é daqueles filmes que, se tu quer uma boa diversão, um pouco que a Melissa falou, né? Filme Sessão da Tarde, mas com bastante tensão, né? É uma boa pedida. Vocês podem ver no HBO Max e no Prime. Quem tem assinatura, esse não precisa pagar extra. Então esse aí tá mais acessível, né? Bom, o filme sequente é Vestígios do Dia, com Hannibal Lecter, com o Anthony Hopkins, que já tinha ganho o Oscar aqui pelos Silêncios Inocentes, e com a Emma Thompson. Olha só. Aqui eles voltam, né? Depois, né, do filme que a gente comentou semana passada, que a Melissa não gostou, né? Do Retorno em Howard's Hand. Mas aqui eles retornam mesmo, né? Num filmaço. Esse é muito Vestígios do Dia.
dirigido novamente pelo James Ivory, mesmo diretor do Retorno ao Howard Sands, né? E aqui é um filme, eu acho, Esse diretor gosta desses dois atores, né? dos atores e dos tipos de filme, né? Assim, que mostram um certo ar É, uma aristocrático, coisa mais né? uma época, né? E é um filme que tem uma conjuntura ligada à questão da Segunda Guerra também. Então, o Anthony Hopkins aqui, ele vive um mordomo britânico que revisita o seu passado e seu amor não vivido, marcado por devoção cega a um patrão ligado ao nazismo. É baseado nesse livro, né, do Kazuo Ishiguro, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Também uma edição muito bonita da Companhia das Letras, né, toda detalhe marrom, né. As edições dos livros estão cada vez mais prime, né. E pena que pararam de fazer filmes, né? Assim, desses mídia lançamentos de agora A no mídia física Brasil. não estão produzindo. O que estão produzindo tem algumas, a Versátil produz, a Obras-Primas, né? Mas boa parte dos filmes não são filmes ou mais antigos, né? Ou raros lançamentos, né? Tipo, Ainda Estou Aqui vai sair agora em Blu-ray no Brasil, né? Mas é uma pena que não saiam dos outros filmes também mais recentes, né? Mas essa edição aqui do livro, né? Acho maravilhosa, né? E o filme também. Né? Então tem aí o Anthony Hopkins e a Emma Thompson, né? No elenco. A Emma Thompson vive uma governanta que é contratada também pelo Anthony Hopkins, que ele é o mordomo, mas na verdade ele é mais que o mordomo, né? Ele é um cara que administra ali o lugar, né? Esse espaço aí, né? Com esse patrão que era ligado ao nazismo, né? E que é um filme que também traz, vivido pelo James Fox, né? Baita ator também, né? Fazendo ótimo papel aqui. E um outro jovem norte-americano que aparece no filme é o Christopher Reeve. É verdade. E esse aqui é um dos últimos filmes que ele faz antes do acidente grave que ele teve com o cavalo, que deixou ele tetraplégico, né? Então, é um filme que vale muito, assim, pela forma como é construída a narrativa, as questões do que não foi vivido, né? O tempo que passa e não tem como voltar. E né? sabe quem que ele me lembra? O mordomo, o James, né? Ele é tão dedicado ao trabalho que ele, até quando o pai dele fica doente, tá quase morrendo, ele não larga o trabalho Exato. pra ir lá ver o pai. Me marcou essa parte, assim, muito. E ele me lembra, sabe quem? O Camareiro Fiel. Camareiro Fiel, né? O Lembra que a cara gente já que falou cuida... sobre? Isso, a gente falou sobre, né? Que ele era tão dedicado àquele patrão que ele fazia de tudo para atender todos os desejos do patrão dele. E ele lembra um pouco, claro que totalmente diferente o estilo da pessoa, o tipo, porque é outra época e tudo mais. Mas o contexto de época é o mesmo, porque lá também era na época da Era Segunda 30, Guerra, né? era 30 mais ou menos. Não, a anos Segunda 30. Guerra, porque tinha os bombardeios em Londres, né? Lembra que né, o filme tinha os bombardeios em Londres, e aqui a gente está falando não exatamente de Londres, mas de uma região mais afastada, né? E que tem essa questão, né, das reuniões dos britânicos apoiadores do nazismo. É verdade, tinha isso, é verdade. Que é pesadíssimo aqui, né? E o filme consegue colocar isso assim, ó, com uma sensibilidade rara no cinema, né? O filme também é muito bonito, a fotografia dele, aquele local, é igual o que a gente falou no vídeo anterior do Howard's End, né? Aquela coisa do campo, aquelas casas enormes. A equipe é a mesma, né? Então lembra bastante. É bem bonito o filme. The Remains of the Day, dirigido por James Ivory. E esse aqui tá em algum lugar? Esse tem no YouTube. Na minha pesquisa apareceu que tem no YouTube. YouTube. E no Prime para alugar. Para alugar daí, né? Sim. Ah, tá. Então fica aí a indicação. Eu gosto muito, né? E as escolhas da vida, né? E o filme mostra muito isso. Eu acho que é uma bela lição, assim, para quem às vezes
deixam oportunidades passar, ou para quem faz algumas escolhas entre outras, faz parte da vida, né? Bom, o filme seguinte é também um filme bem poderoso, que é o Em Nome do Pai. Aqui está. In the Name of the Father, dirigido pelo Jim Sheridan. Também mostra uma relação de pai e filho nesse filme, né? O contexto do filme também trata das questões do IDA, né? Então a trama é a seguinte: pai e filho irlandeses são presos injustamente por um atentado do IDA em Londres. A história revela décadas de luta judicial e laços familiares. No elenco, o Danny DeLewis fazendo o filho, né? O Pete Postlethwaite vivendo o pai. E também tem a Emma Thompson vivendo aqui a advogada, né? A responsável ali pelas questões, né, de defesa, né? É o segundo filme aí nesse Oscar. A Emma Thompson vivia uma fase brilhante aqui, né? Fazia alguns anos que ela estava sempre, né, nas premiações, né? Tu lembra desse? Eu lembro muito pouco. Faz mais de um ano que a gente viu, eu acho. Acho que tu já tinha visto antes ele, Tinha. né? Esse filme a gente exibiu num ciclo de cinema, inclusive. Foi a primeira vez que eu vi. Eu lembro que era um filme bem intenso, assim, bem tenso e intenso, mas eu não lembro de detalhes, assim. De repente, se tu refrescar minha memória, eu posso lembrar de alguma coisa que eu possa acrescentar. Tem as sequências na prisão, né? Que são bem intensas, assim, porque o pai e o filho dividem uma cela. E lá naquele espaço eles estão, né? Enfim, o pai tem muitas dificuldades ali, ele começa a sofrer algumas questões também relacionadas aos outros integrantes da cela, porque o filho começa a se relacionar com outro grupo lá. E aí isso não agrada muito o pai, né? O pai quer ensinar os valores verdadeiros para o filho, né? Isso aí gera vários conflitos ali. E eu lembro que é bem poderoso também o que acontece, né? Em relação ao pai, uma das sequências. E a Emma Thompson aqui, ela faz essa intermediação, né? Porque eles dois foram condenados e foram presos. Isso. E Injustamente. daí, injustamente. E aí é ela que vai tentar libertar eles, né? Isso. Sim, mas eu não lembro o que acontece assim no fim. Não sei se tu vai falar. Não, claro que não vou falar, né? Não, esse aqui, se eu falar, eu vou ter que assistir de novo. Eu vou dar o veredito para as pessoas, não. Né? Eu vou ter que assistir de novo porque eu não lembro o que acontece no final. Mas Em Nome do Pai já significa alguma coisa, né? Para quem começa a interpretar, assim, o filme, né? E é o título do filme, né? Então... tem nomes, tem títulos de filmes que entregam o filme. Outros não tem nada a ver. Então, né? Tem esses pontos, né? Mas mais um filme que trabalha a questão do IDA, né? Que aqui é tratado como um grupo terrorista, né? Que faz ações em Londres e outras cidades e tal. Né, e aí acaba gerando essas questões, porque há o descontentamento em relação a esse controle do Reino Unido, né? Mas também tem questões aqui religiosas que estão envolvidas, né? Então tem outros aspectos, né, que tornam tudo muito complexo. E o filme ele não chega a explorar exatamente essas complexidades, mas ele consegue trazer esse senso de busca por justiça, as questões geracionais, né? E o quanto isso atinge assim as pessoas. Principalmente porque tem uma trilha sonora nesse filme, que inclusive eu tenho em CD, que é magnífica, assim, né? Tem músicas aqui que são marcantes, né? Bob Marley, né? Trevor Jones, Thin Lizzy tem uma versão incrível do Whiskey in the Jar, né? Que é algo, assim, marcante, né? Tem uma música também muito bonita da Sinead O'Connor, né? Então, é um filme que também tem uma trilha sonora muito boa, para quem gosta de trilhas, né? Esse aqui é uma ótima sugestão aí para você colocar no player e ouvir. Então, para assistir Em Nome do Pai, aluguel no Prime. No Prime, né? Em Nome do Pai. Fechando o Oscar, então, 1994, outro filme belíssimo, esse eu tenho em Blu-ray, que é O Piano. Saiu essa edição lindíssima aqui,
é lançada pela Versátil, né, em parceria com a Sumo, né? Então tem tem pôster, mini pôster, libreto, né? Libreto aqui com textos para ir mais a fundo, né? A diretora é Jenny Campion, que é uma diretora neozelandesa, né? Então o filme também trabalha isso, né? Tem aqui alguns posters. Essa sequência aqui do piano na praia é incrível, é clássica, né? Muito boa. E é um filme que é, é uma história muito bonita, porque também é uma história de amor, né? Então tem várias coisas ali que trata, né? Uma mulher muda, sua filha e um piano desembarcam na Nova Zelândia no século XIX, onde se desenrola uma história de possessão e liberdade. Holly Hunter vive essa mulher muda, né? A Anna Paquin vive a jovem, né? E o Harvey Keitel é um personagem que está naquele mundo, né, da Nova Zelândia e que tem aí algumas decisões, né? Venceu 3 Oscars, atriz Holly Hunter, atriz coadjuvante a Anna Paquin, né? Atriz mais jovem a conquistar um Oscar, e roteiro original. E eu acho que é um filme que ele fala muito sem muitas palavras, sem muitos diálogos, né? Inclusive o papel dela, eu sempre falo que nem a questão do papel do Al Pacino cego no Perfume de Mulher, que a gente já falou no anterior, é essa questão da pessoa fazer um papel surdo, cego, mudo, a dificuldade é muito maior, então o papel dela é incrível, eu achei. E eu me lembro aquela viagem de navio até chegar àquela ilha, que era uma ilha, né? A princípio, assim, para chegar uma praia, aquele barco chega ali na beira e vários homens para retirar aquele piano enorme, pesado de cima do... E aquele piano fica ali na areia pegando água por dias até eles conseguirem retirar de lá e levar para uma casa no meio do era no meio de uma floresta a casa que ela ia ficar, porque ela foi lá porque ela ia ela foi prometida para uma pessoa para casar, Exatamente. né? Ela foi para esse local porque ela foi entregue para casar com uma pessoa. E aí ela apareceu lá com a filha e com o piano de cauda dela. Inacreditável. E então aquela cena da praia com o piano chegando é muito boa, muito linda. Essa daí. E ele ficou um tempão ali. Eu tava ficando já. Quando eu assisti, eu fiquei pensando, nossa, ela viajou tanto tempo, tão longe com o piano, e ele vai estragar ali na areia, pegando água do mar. Mas eles conseguiram tirar o piano de lá e levar pra casa, né? Mas o filme é muito bonito. Maravilhoso. A fotografia, né? Tudo muito bem feito, assim. E ela é muito expressiva, né? Porque como ela não fala, no filme ela é muito expressiva, assim, e ágil com os movimentos e tudo. E eu achei bem interessante, assim, o papel dela, bem bonito. E é um filme que ele ganhou o Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Então, ele já vinha com esse know-how aí. O que faz o marido, ou pelo menos com quem ela iria... O futuro marido, né? O Sean Neill, né? Que também é um ator, né, bastante conhecido, né? E eu gosto muito do Piano, acho que é um filme que sempre que eu vejo eu gosto um pouco mais, né? Eu acho que isso é interessante. Essa edição aqui está muito boa também, em Blu-ray, né? Que dá uma qualidade de imagem e som mais potentes, né? E acho que realmente, né? Como vocês viram, esse ano não tem filme ruim no Oscar, né? Só filme E o Piano está disponível em alguma... Tá disponível no Prime para aluguel. Então, acho que esse vale muito a pena assistir. Esse e todos os outros. Tá aí.
E, bom, 5 filmes, né? Só para destacar, antes de falar os 5, né? Que esse ano nós ainda tínhamos outros filmes, né? Que eu acho que é legal só vocês ficarem na curiosidade, né? A Época da Inocência, do Martin Scorsese, por exemplo. É um filme que foi indicado em várias categorias, mas não na principal, né? Outro filme aqui é Filadélfia, que deu o Oscar por Tom Hanks, também foi desse ano, né? A música do Bruce Springsteen, famosa, também tem uma música do Neil Young nesse filme, também é um filme que não ganhou, foi indicado na categoria principal. Uma Babá Quase Perfeita é Adoro. desse ano também, ganhou o Oscar de maquiagem, O Robin inclusive, Williams, né? Robin Williams. Tem outro filme que é um Arrasa Quarteirão, que é desse ano, que é do Spielberg também, Ah, é? que é o Jurassic Park, Ah. né, o Parque dos Dinossauros. O primeiro, o Jurassic O Park? primeiro, o Spielberg teve o Jurassic Park e teve a Lista de Schindler no mesmo ano. Tava trabalhando bem o rapaz, né? Tava bem o rapaz. Demais. Então, é isso. Entre outros filmes, né? Que também poderiam ser lembrados aqui. Né, o Estranho Mundo de Jack, enfim, né? Mas os 5, então, foram esses, né? A Lista de Schindler, O Fugitivo, o Vestígios do Dia, Em Nome do Pai e O Piano. A Academia reconheceu a Lista de Schindler como o melhor filme do ano e também venceu entre outras 7 categorias. E você, Melissa Rossi Prade? Vou surpreender a você e vou dar o Oscar para O Piano. Porque agora a gente começou a falar sobre cada um e eu comecei a refletir aqui e vou ir contra a academia e vou dar o meu Oscar pro Piano. Eu fiquei... Caiu o queixo agora. Porque tu já tinha dado o Oscar pro Spielberg no ET, no Caçadores da Arca Perdida, na Cor Púrpura. Eu pensei... Só pra te não ficar dizendo que eu sou fãzinha do Spielberg. Impressionante. Mas é que o Piano, tem umas cenas muito, muito, muito incríveis, assim, que vale muito a pena ver. Não desmerecendo a Lista de Schindler, que é um filmaço, mas eu vou dar meu voto para Ótima escolha, fiquei até orgulhoso agora, né? Fiquei muito orgulhoso. Porque eu vou dar o prêmio para Vestígios do Dia. É? Para mim, o melhor filme do ano, enquanto realização, enquanto envolvimento. É um filme que trabalha questões do poder da escolha, mas ao mesmo tempo trabalha com as questões do nazismo, né, desses colaboracionistas, né, que muitas vezes estão, dito, num país que promulga alguns tipos de liberdade, mesmo sendo um país que tem um rei, né, que já é meio contrassenso, mas enfim, né, e aí tu tem os colaboracionistas dos nazistas, né, ali, digamos, o ovo da serpente ali quase, né. Então pra mim é um filmaço, assim, e claro, né, tem o Anthony Hopkins, a Emma Thompson aqui também, brilhante, e eu acho que o James Ivory, nesse aqui, ele acertou bem mais do que o Retorno ao Howard's End, que eu acho um bom filme, mas não chega ao Vestígios do Dia, né, que eu acho mais marcante, né. Então surpreendendo um total de uma pessoa cada um, a gente foi contra a academia. Então nesse Oscar aqui, a academia ficou com a Lista de Schindler. É compreensível, a gente já falou os motivos, né? Mas nós aqui dividiríamos os votos para outros filmes, né? Eu acho que o Piano também é um filme que poderia ser pensado. Se a gente quisesse aqui derrubar a academia, a gente tinha combinado o voto, né? Mas não, né? Vamos aqui ter o poder da escolha. A gente não faz nada combinado. Na verdade, a maioria... a gente tem ideia o que um outro gostou, assim, mas a gente deixa pra descobrir do outro aqui mesmo, na hora da... Mas hoje tu me surpreendeu. Porque eu não esperava que tu fosse premiar o Piano por vários motivos. Enfim. Né? Mas tá bom. Gostou? Gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. Não esqueça de deixar lá nos comentários para quem você daria o Oscar, né? Você viu esses 5 aqui indicados? Tu acha que o Scorsese e a Época da Inocência não teriam um espacinho nesses 5? Certamente, né? O Scorsese.
o pior filme de Scorsese é o melhor de muitos outros, né? É verdade. E, e não é o caso da Época de Vocês, que é um baita filme, tá? Mas deixa lá os comentários, curta, compartilha, se inscreva, manda para os amigos que estão aí tentando se preparar para os Oscar número 100, que é daí em 2028, né? Então daqui a uns anos. E, né, por isso é hoje, né? E é isso. É isso. Então, tchau. Boa noite para você. Boa noite. Até 1995.